Gênesis capítulo 3, versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Glória a Deus. Amém? Você pode sentar? Meu irmão, eu queria pedir que você me ajudasse, porque o que eu quero ministrar nessa noite é algo sim muito importante para a sua vida, para a nossa vida. E se você me ajudar aí, eu creio que a gente consegue nessa noite nos aprofundar muito aqui nesse assunto. Eu queria falar com você hoje sobre os sentidos da alma. Você pode repetir isso para você gravar aí? Diga, os sentidos da alma. Você crê que você tem uma alma? Amém? Ou será que a nossa matéria é como a dos animais? Morreu, acabou. Não, né? Nós temos uma alma. E essa é a grande diferença. Essa é a grande diferença do ser humano para os animais, né? Os seres vivos da criação. É que tudo aquilo que é apenas daqui, morreu, acaba. Mas o ser humano não. O ser humano, a Bíblia diz que quando Deus criou o homem, Ele soprou em suas narinas o fôlego de vida, o espírito, né? E ele se tornou alma vivente. Portanto, quem tem alma não morre. Quem tem alma permanece para sempre. Quem tem alma tem sentidos espirituais. E esse texto que nós lemos aqui, ele deixa bem claro algo que eu queria que você prestasse bastante atenção. Adão, diz esse texto aqui, que ele via e ouvia, literalmente, Deus. Preste atenção, versículo 10, a Bíblia diz que Adão respondendo para Deus, ele diz o seguinte, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, eu tive medo e me escondi. Perceba que ouvir aqui e esconder, Adão está falando ouvir literalmente, e escondi-me literalmente. Ele está dizendo o seguinte, eu ouvi a sua voz, o som da sua voz, literalmente, e eu literalmente tentei me esconder. Aqui não é algo, né, que ele está dizendo de forma figurada, mas ele diz que tentou literalmente se esconder de Deus. E fala até onde? Atrás das árvores. Ou seja, Adão, ele ouvia literalmente a Deus, e Adão, ele ouvia aqui literalmente a Deus. Só que o que Adão não sabia, e hoje nós sabemos, por meio da palavra, é que todas as coisas, como diz lá em Hebreus, estão nuas e patentes diante daquele com quem um dia teremos que prestar contas. Amém? Amém, irmãos? Todas as coisas estão nuas e patentes. Adão tentou se esconder, por quê? Porque ele estava nu. Mas ele não sabia que Deus, independentemente de você estar vestido ou não, Deus está te vendo nu, irmãos. Interessante, né? Não adianta querer esconder de trás das árvores, Adão, porque Deus está vendo todas as coisas, diz a Bíblia, nuas e descobertas diante do Senhor. E o detalhe aqui é que esse fato ocorre depois que Adão peca. Preste atenção, esse fato aqui ocorreu após Adão pecar. Portanto, fica claro, é que mesmo quando o homem tornou-se pecador,
ele mesmo assim, ele ainda tinha a capacidade de ouvir Deus e de ver Deus. Adão tinha acabado de pecar, tinha acabado de se tornar pecador, mas mesmo assim, irmãos, perceba que ele ainda ouvia e ele ainda via, literalmente, o Senhor. Há momentos que a voz de Deus é tão audível, que parece mais alto do que esses alto-falantes que a gente está ouvindo aí nessa noite. Quantos já ouviram a voz do Senhor? A voz do Senhor, ela é audível do nosso coração. Há momentos que as visões que nós temos, elas são tão reais quanto a que você vê agora. Portanto, eu gostaria de falar com você nessa noite sobre os sentidos da alma. Porque para nós nos comunicarmos com esse mundo físico que nós vivemos, irmãos, Deus, Ele proporcionou a você o que nós chamamos de os 5 sentidos. Diga comigo: visão, audição, tato, paladar e olfato. Você aprende isso lá, né? Qual é a série mesmo que aprende isso, gente? Me fala aí. Segundo ano? Ronaldo, nós estamos... Não, é segundo ano do teu tempo, aí, do nosso tempo, nem existe mais. Hoje já é, deve ser o 4º ano, né? Por aí, né? Hã? O negócio mudou tanto que no segundo ano nosso, o aluno sabia ler já, né? Hoje em dia o segundo ano parece que é o pré-escolar ainda, né? Mudou demais, aumentou muita coisa aí nesse negócio. Mas eu sei que ainda nas primeiras séries nós aprendemos a respeito dessas coisas. Mas hoje, talvez, depois de 40, 50 anos de vida, Deus quer falar com você sobre os sentidos, não do seu corpo, mas da sua alma. Amém? Quando uma dessas portas que Deus permite a gente se comunicar com o mundo físico, ela não funciona em nós. Preste muito bem atenção nisso aqui, irmãos. Quando uma dessas portas, elas não funcionam, a vida da gente torna-se muito difícil aqui. Imagina você, hoje, o tempo que nós vivemos hoje, por exemplo, a Covid. A Covid tira o que da gente? Ei, mas é ruim comer sem sentir o gosto, né, irmãos? Você não consegue sentir o cheiro de nada e nem sentir o sabor de nada. A gripe, né, e a Covid faz muito isso. A pessoa come, mas não sente o sabor. E agora você imagina uma vida sem cheiro, sem sabor, sem ver as cores, a beleza, sem perceber os sons, as melodias, os timbres, sem perceber, sem sentir, né, tato, toque, sem saber o que é áspero, o que é frio, o que é macio. Imagina uma vida de alguém que não consegue sentir cheiro e nem sabor de nada. Uma vida dessas, irmãos, é muito difícil. Agora, imagina uma pessoa aí, preste atenção, imagina uma pessoa que está viva, no entanto, ela não vê, ela é cega. Pensa numa pessoa assim agora aí, para você entender. Uma pessoa que está viva, mas ela é cega, ela é surda, ela não sente dor, não sente tato, não sente cheiro. Uma vida sem nenhum tipo de forma de se comunicar com esse mundo. Eu te pergunto, tem sentido uma vida assim? Tem sentido, irmãos? Agora, é isso que você precisa entender, porque a vida de muita gente é exatamente assim com relação ao mundo espiritual. Ele não vê nada, ele não ouve nada, ele não sente nada. Em outras palavras, não tem sentido espiritualmente a vida dessa pessoa. Por quê? Porque ela consegue ver aqui, e se talvez ela perdesse um só desses sentidos, a gente muitas vezes vê que pessoas, né, que às vezes fica surdo ao longo da vida, ou que às vezes perde a visão ao longo da vida, o quanto que às vezes isso é revoltante na vida da pessoa. Muitas das vezes até entram, né, em depressão, em parafuso por causa disso, mas é exatamente assim a vida de muitas pessoas, irmãos.
elas espiritualmente, elas não têm nenhum tipo de comunicação com o mundo espiritual. Espiritualmente, a pessoa não vê nada a respeito de Deus, não ouve nada a respeito de Deus, não ouve nada, e não sente absolutamente nada. Em outras palavras, essa pessoa está literalmente com seus sentidos todos endurecidos. Assim como nós temos os sentidos do corpo, nós também temos nosso sentido da alma. E você percebe muito isso quando você lê, por exemplo, a parábola do rico e de Lázaro. Quando o rico morreu, foi para onde? Foi lá para o inferno. E a Bíblia diz que ele manteve ali todos os seus sentidos. A sua alma que estava ali, não era o seu corpo que estava ali. No entanto, ele permaneceu com todos os seus sentidos. Quando Geazi, ou melhor, quando Eliseu tem a casa dele cercada, os irmãos lembram lá, que Geazi sai lá fora e vê aquele monte de carro, de cavalo cercando a casa de Eliseu, e ele corre para dentro e diz: Eliseu, estamos perdidos, porque a casa está cercada, os inimigos querem nos matar. Aí Eliseu faz só assim: Deus, abra os olhos desse moço. A Bíblia diz que Deus abriu os olhos dele, e ele viu aquilo que naquele momento ele não conseguia ver. Eu te pergunto, Geazi era cego? Era cego, irmãos? E por que quando Eliseu manda Deus abrir os olhos dele, ele então agora, parece que como um milagre, agora ele está vendo aquilo que ele não via antes? A verdade é que Eliseu aqui faz uma oração para Deus abrir a visão espiritual de Geazi. E a oração que hoje eu quero fazer por você é para que Deus, abra os teus sentidos espirituais, para que você tenha contato com o mundo espiritual, para que você perceba a vida de forma espiritual, não apenas física, porque a Bíblia diz, como falamos aqui domingo passado, desse novo homem que nasceu em você, que agora você é uma pessoa que tem a natureza de Deus, de Jesus em você, do segundo Adão, ou do último Adão, e agora você é um ser espiritual. Portanto, se somos espirituais, Paulo diz, devemos também andar em espírito. E o primeiro sentido aí, que eu quero falar com você, é a visão. Jesus disse: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Nós enxergamos a vida por meio de lentes. E eu pergunto para você, como é que estão as tuas lentes? Sujas, trincadas, embaçadas? Porque nós vemos a vida por meio de lente, e muitas vezes as nossas lentes estão desfocadas, trincadas, e vemos a vida de forma distorcida. A forma que você vê a vida fala a respeito das lentes que você usa, que você tem nos seus olhos. Se você é uma pessoa que vê apenas uma vida de forma negativa, é a lente que às vezes você está usando, da frustração, das coisas que aconteceram na sua vida, e te faz ver a vida de forma pessimista, de forma negativa. Mas se você vê a vida de forma para cima, de forma que você tem fé, de forma que você crê, de forma que você acredita no milagre de Deus, no agir de Deus, é porque as lentes dos seus olhos foram trocadas, e você agora vê por meio da fé. E você agora vê por meio das lentes espirituais. Jesus disse: eu vim a esse mundo para que aqueles que veem sejam cegos, e aqueles que são cegos vejam. Aqui, ele não está falando apenas de curar os cegos, mas ele está falando de restaurar a visão espiritual das pessoas. Será que tem alguém entendendo o que eu falo nessa noite, irmãos? Ele não está dizendo aqui de apenas curar os cegos físicos, mas de restaurar a visão espiritual das pessoas. Ele diz: olha, eu vim ao mundo para que aqueles que são cegos vejam, mas para aqueles que veem fiquem cegos. Ou seja, esse é o dilema do mundo até os dias de hoje. Pessoas que são cegos passando a ver, e aqueles que pensam que veem alguma coisa estão ficando cegos. Quantos passaram a ver aí? Jesus disse à igreja de Laodiceia: tu não sabes que tu és um miserável, desgraçado, pobre e cego.
Eu pergunto para você, pode alguém ser cego e não saber? Pode, irmãos? Jesus disse que pode. E disse: você, Laodiceia, é uma igreja miserável, desgraçada, pobre e cega. A igreja dizia o seguinte, eles diziam o seguinte: somos ricos, somos abastados, de nada temos falta. E ele diz: não, você é miserável, desgraçado, pobre, cego e nu. E eu quero falar para você, tome muito cuidado, você, porque esse é o tempo. Eu falei aqui, acho que quarta-feira passada, foi domingo, que nós estamos vivendo esse tempo onde a vida está muito boa. Por mais que você fale, pastor, tem uma dificuldadezinha aqui e ali, mas a vida está muito fácil hoje em dia, irmãos. Deus tem abençoado muito a vida das pessoas. E essa igreja rica dos últimos dias, talvez é a igreja que está dizendo para Deus: eu sou abastecido, eu sou rico, eu de nada tenho falta. E talvez Deus olha para nós e diz: vocês são miseráveis, pobres, cegos e nus, porque vocês pensam ser alguém que vocês não é, pensam ter aquilo que vocês não têm, pensam ver quando na verdade são cegos e não conseguem ver um palmo na frente do nariz de vocês, e ainda discutem como se soubessem das coisas. Meu irmão, peça que Deus te dê visão espiritual para que você veja. Jesus disse: unge os teus olhos com colírio para que você veja de verdade. E esse não é o colírio comprado na farmácia da irmã Sandra, não. É o colírio do céu, para que você veja verdadeiramente. Para que você possa perceber as coisas com a ótica, com a lente de Deus e limpa pelo colírio do Senhor. Portanto, Ananias, ele impõe as mãos sobre Paulo e ele faz uma oração por Paulo, e a Bíblia diz que caem dos olhos de Paulo escamas. E eu quero dizer para você que Deus quer restaurar a sua visão espiritual. Deus quer dar visão espiritual a pessoas aqui. Amém. 2 pessoas vão receber. Não vou repetir isso. Entenda uma coisa: quando a palavra está sendo ministrada, você precisa estar atento, meu irmão. O seu amém diz: Deus pode fazer em mim. Portanto, os discípulos, eles estavam caminhando frustrados no caminho de Emaús. Você lembra da Lucas 24? Os discípulos, 2 deles caminhando, sabe, frustrados, dizendo: ah não, nós esperávamos que fosse Jesus, esse aí que ia. E aí ele vai, conversa e tal, e aí Jesus aproxima deles e vai caminhando com eles. A Bíblia diz que Jesus aproxima e ia conversando com ele. No versículo 16 diz assim: mas os olhos deles estavam como que fechados, para não o reconhecer. Jesus caminhando do lado dos discípulos, conversando com eles. No entanto, a Bíblia diz que os olhos deles estavam como que fechados para não reconhecer o Senhor. Muitas pessoas estão exatamente assim, com os olhos espirituais fechados. O diabo está do lado dele, às vezes, tramando um buraco para ele cair, uma armadilha, mas ele não percebe nada. Do outro lado está Jesus, falando com ele: vem, e ele não percebe nada, porque os olhos espirituais estão fechados. Mas Jesus está aqui nessa noite, o mesmo que deu vista aos cegos lá atrás. Ele pode restaurar a sua visão, porque ele disse: eu vim ao mundo para que aqueles que são cegos vejam. Que Deus abra a sua visão espiritual para que você perceba o mundo espiritual. O segundo sentido é a audição. Foi Paulo que disse que a fé, ela vem pelo ouvir. Diga: a fé vem pelo ouvir. Que tipo de fé tem dentro de você? Porque o tipo de fé que você tem, revela o que você está escutando. Ou aquilo que você escuta determina a fé que hoje está dentro de você. Paulo foi mudado porque a Bíblia diz que um dia ele teve uma visão, ele viu uma luz e ouviu uma voz. Preste atenção.
Paulo era um perseguidor da igreja. Quantos já falaram mal de crente aqui? Eita, povo santo, meu Deus. Paulo perseguia a igreja, não era falando mal não, irmãos. Não era falando, o crente, não era isso não. Paulo matava, Paulo ajudava a perseguir para matar, prender as pessoas. E a Bíblia diz que Deus mudou a vida de Paulo, e a mudança da vida de Paulo aconteceu no dia que ele teve uma visão de uma luz e ouviu uma voz. Você já teve alguma visão espiritual? Você já ouviu a voz de Deus no seu coração? Assim como aprendemos a usar os nossos sentidos físicos, irmãos, nós precisamos aprender, irmã Jaqueline, usar os sentidos da alma também. Porque quando uma criança nasce, por mais que ele veja aí as coisas, mas ele não sabe discernir o que é nada que ele está vendo. Por mais que ele ouça sons, ele não sabe discernir nada daqueles sons que ele está ouvindo. À medida que nós vamos crescendo, vamos aprendendo a usar esses sentidos. E hoje você sabe falar, hoje você sabe discernir as palavras que você está ouvindo, por exemplo. Hoje você sabe discernir os sons, hoje você sabe discernir o sabor das coisas, hoje você sabe discernir o toque que você às vezes recebe ou toca em algo. Por quê? Porque você aprendeu a usar os seus sentidos para identificar as coisas. Portanto, no mundo espiritual também, nós precisamos aprender a usar os sentidos da alma. Quando Samuel ouviu pela primeira vez a voz de Deus, ele não sabia o que era aquilo. Samuel, e ele corria no Eli. Samuel não compreendia a voz de Deus, mas Eli ajudou Samuel a compreender a voz de Deus. Em outras palavras, Eli ajudou Samuel a usar o ouvido espiritual. Alguém me entende? Quando Samuel então recebeu aquela instrução de Eli, Samuel passou a começar a usar a sua audição, e agora Deus falava com ele, ele falava com Deus, Deus falava com ele, ele falava com Deus, e era aquele diálogo entre Samuel e Deus, se transformou no grande profeta de Deus, que ungiu reis, um profeta que Deus usou para grandes obras. Por quê? Porque ele aprendeu a ouvir a Deus. Você precisa entender que tudo aquilo que nós fazemos, irmãos, para Deus, no mundo espiritual, você vai ter que aprender a desenvolver isso, como você aprendeu a ser gente. Ah não, esse negócio de ouvir Deus, é para pastor, não, é para todo mundo que diz: Senhor, fala comigo, porque eu quero ouvir a sua voz. Talvez você ouve alguém falar: eu ouvi a voz do Senhor. Você fala assim: não, isso aqui é para aqueles que pregam, é para aqueles que são muito da igreja. Não, ouvir a voz de Deus é para quem é sensível à voz dEle. É para quem, sabe, quer abrir os seus ouvidos para que Deus fale, onde quer que Deus quer falar contigo. Amém? Portanto, o terceiro sentido da alma é o tato. Tato é sentir, é ser sensível. E há muita gente insensível. Você conhece alguém insensível? Há muita gente insensível. Sabe que pessoas que não compreendem que nada é sinal de Deus, que nada é Deus falando, que nada é Deus mostrando, tudo para ele é uma obra do acaso, e nós estamos apenas vivendo, sabe, dia após dia o acaso. Mas há pessoas que sentem a atmosfera dos lugares, das pessoas, há pessoas que são sensíveis, sabe, e não há nada mais importante na vida do ser humano do que sentir a presença de Deus. Eu lembro da primeira vez que eu senti a presença de Deus, eu não sabia o que era isso. Eu fui à igreja,
estava tendo uma campanha, um pastor estava pregando, na hora da oração, muitas pessoas chorando, e aquele mover, e eu estava com os olhos fechados, quando eu percebi, eu estava chorando, eu não sabia o porquê, quando eu caí em mim, eu falei, eu estou chorando, meu Deus. E eu não sabia o que era aquilo, mas eu aprendi que aquilo era a presença de Deus. Eu entendi, eu aprendi que aquilo era a presença de Deus. E o que diferencia o religioso do adorador, irmãos, é a sensibilidade. Vou dizer de novo, o que diferencia o religioso do apenas daquele que é do adorador, do apenas religioso, é a sensibilidade. Tem muita gente que está dentro da igreja e há anos e anos, mas não sente nada, que nem um pintinho, né? Não sente nada. Mas eu digo para você, não existe nada mais importante na vida do ser humano. Ou, posso dizer, não existe nada mais prazeroso na vida do ser humano do que sentir a presença de Deus. Nada é mais poderoso do que sentir a presença de Deus. Irmãos, eu pergunto a você, você que é casado, você queria casar com uma pessoa para você morar numa cidade e ele na outra? Alguém queria? Não? Por quê? Porque você quer sentir a pessoa. Você quer tocar na pessoa. A nossa vida com Deus, ela precisa de toque, irmãos. A nossa vida com o Senhor precisa de toque. Você precisa aprender a tocar no Senhor. E aprender também a sentir o toque do Senhor. Você lembra da mulher lá do fluxo de sangue? Todo mundo empurrando Jesus para cá, para lá. A mulher chegou lá por baixo, tocou só nas vestes, não foi nem no Senhor. Disse, alguém me tocou. Mas Senhor, o povo está te empurrando, você está quase caindo, como é que você fala que alguém te tocou? Não, alguém me tocou porque eu senti algo diferente. Será que tem alguém com esse coração para tocar no Senhor? Será que tem alguém que deseja, sabe, tocar o coração de Deus com a sua adoração? Será que tem alguém aqui nessa noite, meu irmão, que quer, sabe, aproximar do Senhor, não apenas para você dizer, eu queria sentir sua presença, não, você quer também tocar o Senhor. E a maneira que você tem, meu irmão, para tocar o Senhor, é com a sua adoração, é com a sua contrição perante Ele. Portanto, Jesus, Ele disse que onde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali Ele está presente. Ele disse, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A questão não é se Ele está presente, a questão é se você sente, irmãos. Porque está aqui, Ele está. A questão é, você é sensível, você é endurecido. A questão é, você é uma pessoa que consegue sentir a presença de Jesus? Você é aquela pessoa que consegue, sabe, ter esse tato de você conseguir perceber que a atmosfera muda, que há algo diferente? Mas, onde Jesus está, irmãos? A atmosfera é diferente. A presença do Senhor muda o ambiente. Feche teus olhos aí um pouquinho. Às vezes você está olhando para mim aqui, você não consegue sentir. Espírito Santo, nós sabemos que Tu és real, Senhor. Há muitas pessoas que nunca sentiram a Sua presença. Há muitas pessoas que são enrijecidas, duras. Eu quero te pedir, toca nesse coração nessa noite, Senhor. Que essa pessoa tenha uma experiência de sentir a Sua presença. Que Tu és um Pai presente. Em nome de Jesus. Amém? Olhe para cá. Foi Paulo que disse, irmãos, que há pessoas
que os seus sentidos foram endurecidos. Preste atenção. E como existem pessoas insensíveis, como existem pessoas enrijecidas, duras. E muitas pessoas, elas vêm de um mundo, de uma criação, de uma vida, onde ela desenvolveu essa dureza, essa rigidez com a própria vida. E às vezes até com Deus, a pessoa não consegue ser flexível, ser, quebrantado. O profeta Ezequiel disse, palavra de Deus: dar-vos-ei um coração novo, tirarei de vós o coração de pedra, e colocarei um coração de carne. Deus quer tornar você sensível a Ele. Sensível a Ele. Os discípulos a caminho de Emaús, eles estavam caminhando com o Senhor, e a Bíblia diz, eu falei que eles estavam caminhando, eles não conseguiam perceber visivelmente, os olhos deles não conseguiram perceber que era Jesus. No entanto, eu acho tão lindo esse texto, porque no final do texto eles falam assim: nós não percebemos, mas o nosso coração queimava quando ele falava conosco. Irmãos, é por isso que eu falo, às vezes, um sentido não funciona direito, o outro não funciona direito, mas tem que ter um desses sentidos que seja aquele que você saiba se comunicar com Deus. Talvez tem gente que fala assim: pastor, eu tenho visão, eu tive uma visão espiritual, e você nunca viu nada. De vez em quando você de repente ouve o testemunho: pastor, eu vi um anjo, pastor. Pastor, nunca vi nenhuma faísquinha, pastor, de fogo. E é isso, está errado comigo? Não, é porque às vezes essa pessoa tem uma visão aguçada, como a sua não é. Mas talvez a sua audição para ouvir Deus é muito boa e ele não consegue ouvir nada. Os discípulos aqui, eles não conseguiram perceber que era Jesus pela visão e nem pela audição, ouvindo a voz do Senhor. No entanto, a Bíblia diz que eles disseram: o nosso coração, porém, queimava quando ele nos expunha as Escrituras. Irmãos, não tem uma atitude, ou melhor, não tem uma atitude mais linda dentro da igreja do que você olhar durante a ministração da palavra e você perceber as lágrimas nos olhos das pessoas. Não existe algo mais lindo de você observar do que você olhar que, como disse os discípulos aqui, enquanto ele expunha as Escrituras, nosso coração queimava. Meu irmão, eu amo a palavra de Deus. Sabe, quando eu estou ouvindo, sendo ministrado pela palavra, ou lendo a palavra de Deus, eu sinto isso aqui, coração queimar. Você sente isso dentro de você? Os discípulos disseram: nosso coração queimava, nós não conhecemos Ele, não, como pode? Nós não conhecemos ao vê-lo, não conhecemos ao ouvi-lo, mas nós sentimos nosso coração queimar. Irmãos, a palavra diz que Deus não despreza um coração quebrantado e contrito. Tem muita gente que de repente vai passar a vida toda, ele nunca vai ter uma visãozinha de nada, nunca vai ver anjo, nunca vai ver nada, nunca vai ouvir a voz de Deus, como o povo fala que escuta, mas ele é quebrantado na presença de Deus. Quando Deus está no ambiente, ele é o primeiro a sentir. Quando Deus chega, ele é o primeiro a chorar, ele é o primeiro a se prostrar. O Jesus estava na casa de Simão para um jantar, e a Bíblia diz que eles estavam todos ali, em volta de Jesus, e eles falavam: vai, fala Jesus, vai, queremos ouvir o Senhor, e querendo provar Jesus. Enquanto isso, uma mulher entra, invade aquela reunião, quebra um vaso, derrama o perfume em Jesus e começa a adorá-lo, porque ela sentia quem era aquele homem. Muitas pessoas veem, muitas pessoas ouvem a palavra, mas há pessoas que sentem, têm um tato para a coisa.
Queridos, que você possa pedir a Deus: Deus, eu quero sentir a sua presença. Eu quero, irmãos, tem uma coisa que eu não me conformo, é entrar dentro da igreja e sair daqui sem sentir a presença de Deus. Quando falo sentir a presença de Deus, eu falo a respeito daquela presença manifesta, como diz a Bíblia, que é algo, parece que tem alguém do seu lado ali, ou dentro de você, fluindo de você, enquanto você ora. É por isso que é importante você chegar na igreja com antecedência, para você orar, para você buscar Deus. Não é só para sentar na cadeira e ficar aí mexendo no celular, não, é para você chegar e buscar Deus. Eu estou aqui porque eu quero hoje sentir a sua presença. Eu vim aqui porque eu quero hoje ouvir a sua voz por meio da palavra, Senhor. Eu estou aqui porque eu quero ver a manifestação do Senhor na minha vida nessa noite. Amém, irmãos? Então, tato é algo que nós precisamos sentir, porque não tem nada mais sem graça do que um relacionamento sem toque. Como é bom tocar no Senhor, como é bom ser tocado pelo Senhor. Queridos, o penúltimo aí é o paladar. O paladar é sentir o sabor, né, o gosto das coisas. Há pessoas que gostam de pôr gosto ruim nas coisas, né? Conhece alguém assim? Que quando está todo mundo conversando ali, quando a pessoa chega, ela logo põe um gosto ruim na coisa ali, começa a liberar palavras, sabe, que estraga o prazer dos outros, sabe? Tem gente que parece que tem prazer, né, de jogar areia na alegria dos outros, né? Pôr gosto ruim na alegria dos outros, né? Na refeição dos outros, sabe? Queridos, eu olho para isso aqui, falando de paladar, eu vejo o quanto que o diabo ele é malicioso e consegue enganar as pessoas. Por exemplo, o uísque é amargo que só o fel, mas o povo diz que é bom. Por quê, irmãos? Porque o diabo convence as pessoas, como diz lá em Isaías, que há muita gente que chama o doce de amargo e o amargo de doce. Eu não acredito. Se alguém falar para mim que gosta de uísque, ele está mentindo. No entanto, as pessoas, para, sabe, fazer aquelas poses que vê em filme, aí bota o copo de uísque, paga aí uma dose de uísque, vai pagar quase que o salário dele todinho, né? Para dizer que toma uísque. Por quê, irmãos? Porque o diabo ele é mestre em convencer as pessoas que o bom é ruim, como ele fez com Eva. Estava no jardim a árvore da vida e a árvore que geraria a morte do pecado. O diabo convenceu Eva que a árvore da vida não era boa, que a boa era a árvore que mataria Eva. Como ele faz com as pessoas hoje, convencendo as pessoas, como no caso do uísque, apenas um exemplo para que você entenda, convencendo as pessoas que o amargo é doce, é gostoso, é bom. Por quê? Porque, sabe, o tal do status que as pessoas querem mostrar para a sociedade que é, e pelo tal do status, muita gente vai para o inferno, porque quer demonstrar para as pessoas, quer se preocupar com a aparência diante das pessoas, não se preocupe em agradar a Deus. Muitas pessoas não servem a Deus por causa da tal da aparência, e há pessoas comendo coisas com sabor de morte, com cheiro de morte, como Eva. Estava lá a árvore da vida, mas ela não quis, preferiu comer a árvore que iria trazer morte a ela. Por quê? Porque o diabo convenceu, porque o diabo a levou. Então eu quero falar para você, quando Jesus ele foi tentado, o diabo disse: transforma essas pedras em pães, ou seja, sinta o sabor. É incrível quando você está jejuando, sempre aparece algo para você, para te oferecer, não é? Semana estamos de jejum. Quantos estamos de jejum com o pastor aí? Estamos de jejum, e aí me aparece um convite para orar lá num café da manhã.
Só coisa boa. Sempre que eu estou de jejum, aparecem esses convites. Aí você tem que ir lá e orar, e olhar, e não comer. Dessas mínimas coisas, irmãos, por incrível que pareça, tem pessoas que o diabo consegue tentá-los com uma barra de chocolate. Porque, sabe, o paladar da pessoa é aguçado. Mas Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, nem só daquilo que de sabores, né, viverá o homem. Deus disse, se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. Portanto, não deixe o diabo convencer você que o melhor é aquilo que ele diz e não aquilo que Deus fala. Eva se convenceu que o melhor era comer da árvore do conhecimento, que iria trazer morte, porque o diabo a convenceu. Então, o diabo faz de tudo para distorcer as coisas. E aí as pessoas estão dizendo que o bom é ruim, que o ruim é bom, que o amargo é doce, que o doce é amargo. E eu quero terminar de uma forma bem cheirosa. Amém? A Bíblia diz que nós somos o bom perfume de Cristo, falando do olfato. Nós somos o bom perfume de Cristo. A nossa santidade chega aos céus não como sons de palavras, mas como aroma às narinas de Deus. Quando você tem uma vida de santidade, a sua adoração não chega no céu, Deus observando, não, aquilo chega diante de Deus como aroma. A Bíblia diz que quando Noé sai da arca, eles fizeram um sacrifício, ofereceram ali a Deus aquele sacrifício, e a Bíblia diz que Deus sentiu o cheiro suave do sacrifício de Noé. Queridos, como é ruim estar num ambiente fedido, não é? Como está o seu quarto, falar nisso? Isso fala daquilo que você suporta. Mas como é bom estar num lugar perfumado, não é? E a vida, ela é cheia de fragrância, de cheiro. A pergunta que eu te faço é, qual é o teu cheiro? E eu não estou falando do seu perfume lá do Boticário, não, lá do importado que você usa, não. Qual é o teu cheiro? Porque Jesus, a palavra diz por meio de Paulo que nós somos o bom perfume de Cristo, nós precisamos exalar esse cheiro suave de Cristo, que Ele colocou em nós, esse cheiro, para que nós possamos então ser recebidos de forma agradável diante de Deus. Porque quando eu falei para você, né, que a nossa vida, a nossa santidade, ela chega como aroma diante de Deus, e se você chega sem esse perfume de Cristo, você talvez seja tolerado por Deus, mas se você chega com esse perfume de Cristo, você vai ser cheirado por Deus, inalado por Deus, o seu aroma, a sua vida. Então, não seja um incômodo nas narinas de Deus, irmãos. Que esse bom perfume de Cristo esteja sobre a sua vida. Percebe que esses sentidos, eles precisam estar ativos em nós, para que você se comunique com o mundo espiritual. Paulo disse que os sentidos de muitos foram endurecidos. Eu quero encerrar dizendo para você, a Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 2, verso 14, o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo. O que é espiritual discerne bem tudo. Eu quero nessa noite orar por você, que quer ser um homem espiritual.